Bom dia, Grupo Refúgio, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós nessa terça-feira abençoada, linda, poderosa, maravilhosa, que eu já profetizo nas nossas vidas, essa terça-feira de bênção. Hoje é o dia do pão diário, né, do meu pão diário, e eu quero compartilhar com vocês uma mensagem de Deus que está no livro de Números, no capítulo 27, dos versículos 18 até o versículo 23. Nessa mensagem, Deus tem algo poderoso para falar com a gente hoje, nessa terça-feira. A gente vê aqui que Deus chama Moisés e fala: Moisés, pega Josué, filho de Num, sobre ele tem o Espírito, né, de Deus, e você vai levar ele até o sacerdote Eleazar, e também perante a congregação. Você vai impor as suas mãos sobre Josué e você vai na frente de todo mundo, né? Vai falar com minhas palavras. Você vai abençoar Josué, profetizando sobre a vida dele, para que ele tenha a mesma autoridade que você, que ele tenha autoridade, porque Josué vai ser o seu sucessor. Então, também perante a congregação, você né, o sacerdote Eliezer vai fazer Urim. Enfim, o que Deus estava fazendo ali? Deus já tinha escolhido Josué para ser o sucessor de Moisés. Só que Josué é escolhido. Só que até Josué tomar posse, digamos assim, há um processo. Primeiro, o processo é com Deus, entre Deus e o homem. Vai lá, Moisés, coloca tuas mãos sobre ele, impõe as tuas mãos e, né, fala, profetiza para que ele tenha autoridade sobre a vida, né? E depois, né, perante todos, só que depois Josué vai te suceder depois que Moisés morrer. Amém. A gente vê algo parecido porque é o trabalhar de Deus na vida de Davi. O que aconteceu? Deus escolheu Davi, Deus manda o profeta Samuel ir até a casa de Davi. Samuel unge Davi como rei, mas para Davi sentar no trono demorou anos. Por quê? Porque há um processo. Trazendo um exemplo do Novo Testamento, nós temos Paulo, né? O Saulo teve um encontro com Cristo em Damasco, ficou cego, mas a Bíblia estudiosos vai relatar que Paulo, desde que teve um encontro com Jesus em Damasco, até ter a sua primeira viagem missionária, isso passou 14 anos. 3 anos Paulo ficou no deserto para ele aprender com Deus. Paulo teve escola com Pedro. Para que tudo isso, né, Janaína? O que o Senhor quer falar conosco nesse dia, nessa terça-feira, através dessa mensagem? Irmãos, irmãs, escolhidos por Deus. Sim, você é escolhida de Deus, você é escolhido de Deus, mas você precisa passar pelo processo de Deus, o processo de aprendizado. Hoje a gente vê em muitas igrejas o que está acontecendo. As vidas chegam, o pastor vê que Deus tem algo na vida daquela pessoa, só que ao invés do pastor cuidar daquela alma, né? Porque cuidar de alma dá trabalho, mas
fazer o processo certo, cuidar daquela alma, ensinar, para depois, quando ela estiver pronta, no tempo de Deus, essa alma pregar o evangelho, essa alma louvar no púlpito, ou seja lá fazer o que for, interceder, seja o que for, o que acontece? A pessoa vem, não tem nem um mês de igreja, já está em cima do púlpito louvando, já está em cima do púlpito pregando, já está orando por outras pessoas e, na realidade, estão matando as almas. Os grandes homens de Deus passaram por um processo. São escolhidos, Janaína? São escolhidos de Deus, mas passaram por um processo. Quem somos nós para não passar pelo processo? Então, assim, as almas, elas estão morrendo, porque, assim, já colocam o soldado, sem saber lutar, na frente de batalha. E isso não pode acontecer. Então, assim, para você que tem um chamado de Deus, né? Para você que é escolhido de Deus, eu vou repetir, você é escolhido de Deus, você é escolhida, mas você precisa esperar o processo. Você precisa estudar, você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa aprender, né, a ser crente, a língua do cristão. Você precisa de um processo para depois você começar o seu ministério de chamado, para que você esteja fortificado e aprovado, né? Se apresentar diante do Senhor como um obreiro aprovado, de que não tenha do que se envergonhar. Essa é a mensagem de Deus para as nossas vidas hoje. A gente vê na história de Daniel, né, de Mesaque, Abednego e Sadraque, que eles foram vendidos como escravos. E mesmo para trabalhar para Faraó, lá, né, eles precisaram passar por um processo, né? Tinham os meninos sobre eles comerem e tal, eles precisaram passar por um processo. Foi jogado na cova do leão e o leão jejuou. Foram jogados na fornalha de fogo e 3 e apareceu 4 preparados. Agora, literalmente, estão jogando as almas na cova dos leões e as almas estão sendo devoradas. E estão jogando na fornalha de fogo e está sendo todo mundo chamiscado, sabe por quê? Porque não passa pelo processo. Hoje passou um pouquinho o tempo, já está no 8 minutos, mas eu quero finalizar dizendo: você é escolhido de Deus, você é escolhida de Deus, mas espera o processo. Espera para que você possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Deus vai te usar poderosamente, mas aprende, sabe? Passa pelo processo, vai buscar Deus, busca as coisas de Deus, busca aprender. Aí sim, depois você vai, sabe, ser guiada pela mão de Deus, ser guiado pela mão de Deus na hora certa, na hora que o Senhor, assim, sabe, te deixar preparado para essa grande e maravilhosa obra.